novamente recorrer a este livro do Richard Simonetti. Por quê? Porque ele tem uma linguagem assim tão simples, tão fácil de entender, porque é um livro que ele fala justamente não para aquelas pessoas que são estudiosas da doutrina, quando você está no estudo doutrinário, que você aprofunda, que você já usa termos das pessoas que já estão acostumadas com a linguagem utilizada normalmente. Então, ele usa uma linguagem que ela é muito acessível a todas as pessoas. Eu acho muito importante isso, que as coisas fiquem bem claras. E hoje, o que ele nos traz? Nós falamos na quarta-feira passada sobre a questão do passe. E por incrível que pareça, eu já tive alguns retornos sobre aquela reflexão que nós fizemos, muito positivas, porque coisas que foram abordadas naquele comportamento nosso de quem está recebendo o passe, que não são faladas nas casas espíritas normalmente. Então, as casas espíritas têm a preocupação em estarem capacitando os passistas, não é mesmo? Estar dando aos passistas a capacitação para que possam exercer a atividade. Mas muitas vezes não se lembram de falar com os pacientes, qual o papel deles, como receptores daquele momento, daquela bênção, daquela oportunidade que eles têm ali de um atendimento. E hoje, quando eu fiquei em dúvida, eu estava com 2 temas aqui deste livro, Uma Razão para Viver, do Richard Simonetti, 2 temas que estavam ao longo da semana me batendo muito à vontade de falar sobre os dois, um dos dois. E eu percebi que deveria vir depois deste. Então, hoje nós vamos falar sobre variações de humor. Na semana que vem falaremos sobre o próximo, que fala justamente sobre os conflitos domésticos. Então, se nós compreendermos bem esta variação de humor, nós já teremos andado meio caminho para compreendermos os conflitos domésticos, como que eles começam e como que eles são alimentados e como que nós temos a capacidade de alimentá-los ou de interrompê-los, tão logo eles surgem. Então, no conflitos domésticos, na variação de humor, o Simonetti, ele fala assim, normalmente, eu acho que isso acontece com todos nós, né? De nós estarmos assim nos sentindo muito bem, nós estamos ali saudáveis, nós estamos animados, e de repente, sem motivo nenhum, a gente entra no estado depressivo, melancólico, a gente começa a se sentir mal-humorado do nada, né? A gente se sente irritado, a gente se sente, ai, que coisa, tô de saco cheio, a gente se sente, fatigado. Por quê? Se eu levantei, eu estava tão bem, por que agora eu estou me sentindo, achando a vida tão sem graça, né? Então, muitas vezes, quando nós alimentamos estes pensamentos, quando nós damos asa a esse tipo de pensamento, muitas vezes a gente pensa assim, a morte talvez fosse a melhor solução. Porque a vida perde o sentido, né? Mas que coisa, a vida é tão sem graça, a morte talvez fosse melhor. E aí, quando nós vamos procurar definir o motivo desta angústia, desta nossa desilusão com a vida, a gente pensa assim, será que a gente teve alguma desilusão sentimental? Talvez não se trate nem de um caso de desilusão amorosa. Será que a gente está passando por algum problema familiar? Talvez também não, porque talvez a família seja uma família acolhedora, talvez seja uma família onde a gente não tenha ali nenhum conflito relevante. Será que pode ser algum problema da gente ter perdido o emprego, da gente estar tendo um conflito no trabalho? Também não. De repente, somos até valorizados, temos um relacionamento bom com os colegas de trabalho, com o nosso superior. Pode ser, então, o quê? Pode ser, muitas vezes, um tédio, né? A gente está entediado. Ai, me entediei, cansei, estou cansada de viver, essa vida não tem sentido. Não é normal? Quem de nós que nunca sentiu isso? Por isso que aquela frase de Jesus, e que a gente canta tanto naquela música maravilhosa do Tim, não é? Que a Vanessa canta, que se chama Alívio, quando ele diz, semeador, em meio à dor, vinde a mim se estáis cansados, porque o meu peso é leve e o meu jugo é suave. Qual de nós, com toda a fé que nós temos, com todo o conhecimento que nós temos, que nunca se sentiu cansado
da vida. Ai, que coisa essa vida, que era melhor nem saber de tanta coisa, era mais fácil viver. Qual de nós nunca pensou isso? Ai, que coisa, que tanta responsabilidade que a doutrina coloca nos nossos ombros, não é? Então, vamos continuar a nossa reflexão. E aí, quantas vezes nós já nos sentimos assim ao longo da nossa existência? Muitas vezes, né? Para quem já passou dos 50, então, inúmeras vezes. Que a gente chama de crise existencial. Estamos numa crise existencial. Que crise existencial é essa? É esse desgosto pela vida. Mas em função de quê? De nada, especificamente, cansei. Estou falando grego? Todo mundo aqui já não teve um momento de sentir assim? Tudo dando certinho na vida. Casamento, família, trabalho. Ai, mas cansei. Que saco que é viver, né? Senhor, para o mundo que eu quero descer, não é? Então, Simonetti, ele vai nos falando que em psicologia, inclusive certa vez, uma época aí que eu estava tomando os medicamentos aí, faixa preta, foi a primeira vez que eu tive contato com essa palavra que o médico doido lá falou que eu era ciclotímica. Aí o Simonetti usou essa palavra que eu achei interessante. Aí o Simonetti fala que a psicologia, o paciente poderia ser definido como ciclotímico. Lembrei na hora do psiquiatra doido lá. Não é só doido que vai no psiquiatra não, viu gente? Porque eu sou normal. Então o psiquiatra foi e me colocou como ciclotímico. Não, realmente, ciclotímica. O que é ciclotímica, né? Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Todos nós normais, né? Nós somos seres humanos normais, a tendência nossa é sermos, sim, ciclotímicos. Uma hora nós estamos mais ou menos deprimidos, outra hora nós estamos mais ou menos eufóricos. O que nós não podemos ser é muito deprimidos e muito eufóricos. Nós precisamos ter um caminho do meio, né? Nós sabemos que nós temos altos e baixos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Nós não temos só dias maravilhosos, nós não temos só flores ao longo do nosso caminho. Nós enfrentamos caminhos espinhosos, caminhos com pedras, dias com muita dificuldade, mas nós enfrentamos também dias abençoados, momentos de muita paz, de muita serenidade. Então, o que é que nos cabe fazer? Termos uma postura diante da vida de equilíbrio, que não nos deixe no fundo do poço, nos momentos de dificuldade, de angústia, de dor, e que também não nos leve para uma superexcitação nos momentos que nós estamos felizes, que não seja algo exagerado. Né? Vocês já viram quando uma pessoa às vezes está num exagero tão grande de alegria que ela ri numa altura que lá do outro lado da rua está ouvindo a risada dela. Aquilo não é uma risada de extrema alegria, é muitas vezes um desequilíbrio, né? Porque não é pelo volume da sua risada que você está demonstrando a sua felicidade. Então, quando se trata de um caso patológico da pessoa ser ciclotímica, é quando ela não tem este caminho do meio, ela não tem este equilíbrio. Então, o Simonetti nos diz o seguinte: a pessoa ela tem variações intensas de humor. Por exemplo, ela vai da alegria à tristeza com muita facilidade, ela vai da euforia à angústia, ela vai da serenidade à tensão. Então, na mesma hora que ela está tranquila, ela já está, ai meu Deus, não sei, ou seja, de extremos, né? Ela está na alegria, de repente ela já está depressiva. Isto não é normal. E quando a pessoa chega a ter este comportamento, realmente é necessário que ela procure uma ajuda. E muitas vezes de um psiquiatra, de um psicólogo, uma terapia, porque ele vai entrar ali com medicamentos que vai trazer para o organismo dela substâncias químicas que muitas vezes o organismo dela não está produzindo numa dosagem suficiente para que haja um equilíbrio. Mas para que a cura se dê de uma forma efetiva, se ela principalmente é conhecedora da doutrina, é importante que ela busque também a terapia que a casa espírita oferece. A terapia do passe, a terapia do estudo, a terapia do trabalho fraterno. Porque não há como este trabalho fraterno, aliado ao estudo e ao passe, falhar no processo de equilíbrio do ser. Então, por maiores que sejam as dificuldades que a pessoa esteja enfrentando, se ela estiver buscando estas três terapias dentro da casa espírita, aliada
a terapia fora, caso o organismo dela esteja realmente necessitando, não tem como ela não se fortalecer para enfrentar estes embates. Não quer dizer que ela não terá problemas na vida, não quer dizer que os problemas dela irão acabar. Pelo contrário, às vezes vão até aumentar, mas ela terá se fortalecido tanto que ela conseguirá passar por eles de forma serena, tranquila e confiante, porque ela vai compreender através da clareza que a doutrina espírita lhe traz, de que tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser, e que todo aquele sofrimento pelo qual ela está passando tem um objetivo, que é de fortalecê-la, que é de dar a ela um aprendizado que até então ela não havia adquirido. Então, é um outro olhar que a doutrina espírita nos permite ter, e isto faz toda a diferença. Então, Simonetti diz, os períodos negativos podem prolongar-se instalando a depressão, a exigir tratamento especializado na área da psiquiatria, porque como ela se alterna com estados de euforia, em que o paciente parece totalmente recuperado, sem que nada tenha ocorrido para justificar a mudança de humor, emprega-se a expressão depressão endógena, algo que tem sua origem nas tendências constitucionais herdadas, algo que faz parte da personalidade do indivíduo. Há uma retificação a fazer, e aí ele diz o seguinte, que a tendência à depressão é uma herança, realmente, não de nossos pais, mas de nós mesmos. Porquanto as características fundamentais de nossa personalidade representam, essencialmente, a soma de nossas experiências em vidas pretéritas. Tem pessoas que falam assim, ah, menina, aquela família ali é complicada mesmo. Olha, o pai dela é depressivo, a mãe, você vê que tem um irmão que suicidou, então aquilo ali é hereditário. Lê do engano. Não existe hereditariedade nenhuma ali na parte genética. Mas existe a hereditariedade, existe ali a semelhança, a afinidade dos espíritos que trazem uma carga de histórico de encarnações passadas semelhantes, de experiências vividas semelhantes, que os conduziram a estes estados de depressão. E aí Simonetti diz, o que fizemos no passado determina o que somos no presente. Imagine, por exemplo, o que é o processo de um espírito que não tem este embasamento que a doutrina traz, para que ele possa superar um processo de despertamento da sua consciência, quando ele reconhece um erro que ele tenha feito no passado e ele não consegue se perdoar. E ele entra ali num processo de culpa. E ele desencarna com este processo de culpa. E ali na espiritualidade, quando ele está lá na erraticidade, ele não dá conta de se libertar deste processo de culpa. E ele volta para uma reencarnação e mantendo esta culpa dentro de si, ele não consegue se libertar. E ele entra então num processo de estar ali, de vez em quando, entrando nessa depressão, nessa angústia, porque ele não consegue dar conta de lidar com isso. Vocês estão percebendo? Então não existe ali uma genética, não existe ali um gene que veio do pai ou da mãe que fez com que ele ficasse com essa angústia ali intermitente, não. É algo que vem de experiência dele do passado. Então Simonetti diz, o que pesa sobre os nossos ombros, favorecendo os estados depressivos, é a carga dos desvios cometidos, das tendências inferiores desenvolvidas, dos vícios cultivados, do mal praticado. Há pessoas que, pressionadas por esse peso, mergulham tão fundo na angústia que parecem cultivar a volúpia do sofrimento, com o que comprometem a própria estabilidade física, favorecendo a evolução de desajustes intermináveis. Então a pessoa faz como a Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela cai no poço, lá na Alice, lá no fundo do poço, e ela chora, chora, chora tanto que depois ela vira e fala assim para o coelho, eu estou chorando tanto que eu vou me afogar nas minhas próprias lágrimas. Olha que drama. Ela acha que vai chorar tanto, tanto que ela vai se afogar nas suas próprias lágrimas. Então, muitas vezes nós fazemos isso. A gente cultiva tanto o nosso sofrimento, a gente alimenta tanto o nosso sofrimento, nós entramos tanto na condição de coitadinhos que a gente acaba
atraindo e desenvolvendo outras doenças, outros quadros patológicos mais graves, em função de nós não termos reagido da forma correta àquela sementinha do desequilíbrio na questão da nossa lida com uma deficiência nossa, com uma fragilidade nossa, uma mazela moral ou uma culpa de uma ação não muito boa que nós tenhamos praticado no passado. Então, quando nós falamos de culpa, nós precisamos lembrar que a culpa, ela nos paralisa. O medo nos paralisa. O que nos faz avançar é o arrependimento. O arrependimento, ele faz com que você repense o que você fez e que você retome o caminho numa outra direção, para que você possa corrigir aquilo que você fez, se redimindo. E se nós formos dar um exemplo, eu não me canso de dar estes dois exemplos. Porque Paulo de Tarso, Saulo ainda, às portas de Damasco, depois de ter mandado matar, não sei quantas centenas lá de cristãos que ele perseguia, e quando ele se deparou com Jesus que apareceu para ele, e quando Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele cai em si e ele percebeu a gravidade do que ele estava fazendo, achando que estava ali defendendo a lei, ele vira para Jesus e fala o quê? Senhor, que queres que eu faça? E a partir dali ele se tornou o maior divulgador do cristianismo. E não fosse este guerreiro, este homem de uma coragem assim absurda, de um conhecimento enorme, de uma inteligência incomparável naquela época, que Saulo era um doutor da lei. Saulo era extremamente culto, Era uma autoridade no Império Romano. Não fosse Saulo, com todo este cabedal que ele tinha como é que a gente fala? Intelectual, Talvez ele não teria conseguido atingir a tantos corações como ele conseguiu. Então ele fez de toda aquela experiência trágica para ele, que se deparou naquele momento da revelação para ele da verdade do que ele deveria seguir, ele fez daquilo ali um impulso para que ele pudesse, então, reescrever aquela história. Se até então ele estava destruindo os cristãos, ele seria, a partir daquele momento, a pedra fundamental do cristianismo, Mas e um exemplo de culpa? Então, com arrependimento, Paulo se redimiu e construiu o caminho para o cristianismo. Mas com a culpa, Judas não deu conta e buscou o enforcamento. Quando Judas percebeu o mal que tinha feito, o quanto ele havia se equivocado com relação ao Cristo, ao Messias, ele suicidou. A culpa fez com que Judas não desse conta de suportar o peso do despertar da sua consciência naquele momento. Então, quando Simonetti nos fala sobre esta questão da carga dos desvios cometidos, nós que estamos aqui no planeta de provas e expiações, nós temos no nosso currículo milhares de folhas que estão ali os nossos desvios cometidos até aqui. Nós somos espíritos milenares e nós não temos só centenazinhas de desvios, nós temos milhares. E nós ainda cometeremos muitos, porque nós não cometeríamos mais se nós já fôssemos espíritos puros. Porque os espíritos puros só pensam no bem e só fazem o bem. E nós ainda temos muito mal dentro de nós. Mesmo que nós não falemos, nós ainda sentimos. Nós podemos não revelar para o outro os nossos sentimentos não nobres, mas nós sentimos. No fundo, nós sabemos que às vezes nós sentimos coisas com relação ao próximo que nós temos reserva e nós não falamos disso com mais ninguém. Então, nós ainda vamos cometer muitos delitos com relação à lei de Deus.
Mas o que importa para nós? É que nós não fiquemos repetindo os mesmos delitos. Que onde nós erramos, e que hoje nós já sabemos que é errado, que nós não erremos mais. Porque Jesus o tempo inteiro, quando ele se deparava com aquele que errava, ele dizia o quê? Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, se eu, abelha, ficar aqui hoje, à frente, falando para vocês, cantando para vocês, falando de um evangelho que eu não dou conta de colocar em prática, talvez nem 30%, e eu falar assim, como que eu posso falar de uma coisa que eu ainda não pratico totalmente? E se outros tantos que falam da doutrina fizerem a mesma coisa, num planeta de provas e expiações, não existirá ninguém falando do Evangelho de Jesus, porque Espírito puro não existe aqui. Então nós temos que falar do Evangelho e temos que ouvir falar do Evangelho. São os imperfeitos mesmo, são os sujos, são os do passado tenebroso. É como o Monsenhor Horta dizia, dos débitos tenebrosos de passados escabrosos, que somos nós. E se somos espíritas, pior ainda, que somos os mais endividados perante as leis de Deus, né, Padilha? Então não tem santo dentro da doutrina, não, pelo contrário, somos os piores. Mas o que Jesus espera de nós espíritas? É que por termos um acesso de maior clareza às suas leis e aos seus ensinamentos que a doutrina traz, quem sabe assim a nossa cabeça abre e a gente consegue, então, se redimir, né, Marquinhos? E fazer uma caminhada diferente dessa vez. Então, Jesus não desiste de nós, ele tem esperança que mesmo não conseguindo colocar em prática todo o seu evangelho, ele percebe em cada um de nós que aqui estamos, pelo menos isso ele percebe, o nosso esforço. Nós ainda não conseguimos totalmente, mas nós estamos nos esforçando. Por que nós ainda não conseguimos? Porque vira e mexe, eu ainda estou derrapando em algo que eu estou tentando corrigir, mas não consegui. Por que eu estou esforçando? Porque eu me pego muitas vezes errando em algo que ali na frente eu estudando, olha gente, isso aqui realmente é errado, eu fiz isso um dia desse, mas eu não sabia que era, a partir de agora eu não vou fazer mais. Então nesse esforço, sabe, de cair, levantar, recomeçar, cair, levantar, recomeçar, é que a gente vai se fortalecendo. Porque imagina se Jesus falasse assim, vou mandar para a terra somente Espírito puro para falar do Evangelho de Jesus. Coitado do planeta de provas e expiações. Não tinha ninguém aqui falando do Evangelho, mas ninguém. Vocês acham que tem Espírito puro aqui entre nós? Só eu, né, gente? Claro, né? O Espírito de luz aqui. Mas, enfim. Ó. Aí, essa vem a calhar com o que nós estamos falando. O que nós somos? Caminheiros do caminho. Em que nós estamos aqui no planeta de provas e expiações? Em busca da redenção. Não é? Desde quando? Desde a expulsão do paraíso, né? A terra da promissão. Onde é a terra da promissão? Desde a época de Abraão, querendo nos levar à terra prometida, não é mesmo? Do suor do vosso rosto angariareis o pão, viu, Marquinhos? Não é de graça que você vai conseguir o pão de cada dia, não. Vai ter que suar, tem que ralar, tá? E do estertor de vossos partos nós teremos o maná da evolução. Olha que coisa linda. E quando ele fala assim, viver é crescer. E é uma frase que eu falava sempre com minha filha, crescer dói. E aí Tim fala exatamente assim, ó, viver é crescer e crescer é sofrido. E como é sofrido? Eu falava muito com minha filha isso, falava, minha filha, crescer dói, porque a gente tem que fazer escolhas, e fazer escolhas significa você obter algo, mas ter que abrir mão de outra coisa, né? Hã? Hã? E também o Dindo, a avó falava com o Dindo e com a sua mãe. Então, caridade e oração. Aí, caridade e oração. O que é caridade? Amor em ação, né? Caridade e oração é o alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim se estáis cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador, bendita doutrina. Mim se estáis cansados, porque o meu peso é leve, jugo suave. Eu não vejo nada tão verdadeiro, né, na nossa vida do que esta frase de Jesus, vinde a mim se estáis cansados.
Então, toda vez que nós estivermos enfrentando uma dificuldade, busquemos em Jesus. É no seu evangelho, é no roteiro que ele nos deixou, para que possamos encontrar o caminho, para que possamos encontrar a força de prosseguirmos, né? Não é no He-Man, eu tenho a força, é no evangelho. E vem nos diz assim, olha, o indivíduo plenamente realizado no terreno afetivo, social, profissional, que não obstante experimenta períodos de angústia, no outro extremo, doente, preso ao... Olha que interessante. Aí ele fala aqui o seguinte, que nem sempre, como ocorre com o paciente ciclotímico, há justificativa para essa mudança de humor. O que ele está dizendo? Que o ciclotímico, como ele é identificado na psicologia, o ciclotímico ele tá, tô lá embaixo, tô lá em cima, tô lá embaixo, tô lá em cima, né? Tá mostrando que, tô lá embaixo, tô lá em cima. Mas, independente dessa... diferente do que ocorre com o ciclotímico, você vê muitas vezes uma pessoa bem-sucedida no trabalho, uma pessoa que está super realizada profissionalmente, financeiramente, uma pessoa com a saúde, né, perfeita, e é uma pessoa que está depressiva, uma pessoa angustiada, uma pessoa que não encontra o sentido na vida. E você vê, às vezes, um doente que está acamado, um doente que muitas vezes a alimentação dele é feita através de outra pessoa, um doente que está ali sem condição nenhuma de autonomia e com uma alegria de viver, com um sorriso no rosto, com uma gratidão a Deus que você não consegue explicar, não é? Então, Simonetti diz o seguinte, tem momentos de indefinível alegria e bem-estar. Esta ciclotimia, já nesse caso, guarda relação com os processos de influência espiritual. Estados depressivos podem originar-se da atuação de espíritos perturbados e perturbadores, que consciente ou inconscientemente nos assediam. Popularmente, como é que a gente chama isso, né? Encosto. Ai, tô com um encosto aqui, nós ter que tirar esse encosto de perto de mim. Não é assim que quando a gente começa a ouvir falar de espiritismo, doutrina espírita, de umbanda, de macumba, tem que tirar esse encosto. O nome popular, né? Encosto. Então, o que é esse encosto? É o espírito que muitas vezes se aproxima de você, mas o que a gente muitas vezes não sabe é que nem sempre ele se aproximou de você para te prejudicar. Acontece muitas vezes do espírito se aproximar de você, porque quando nós falamos assim de plano espiritual, o plano espiritual lá em cima, né? Não. O plano espiritual, a dimensão dele começa exatamente aqui onde nós estamos. E ele vai se elevando. E quando o espírito é muito materializado, quando ele é muito ligado às coisas da terra, ele desencarna, ou seja, ele morre, mas ele não desencarna. Né? Ele morre, mas ele não consegue largar as coisas materiais, ele não consegue se desprender do corpo, e muitas vezes quando ele se desprende do corpo, ele não consegue subir, ele não consegue seguir o caminho dele, que ele deveria seguir enquanto espírito que não tem mais nada a ver aqui com a Terra. Ele não consegue seguir. E ele fica por aqui. Em ficando por aqui, se ele tem muita afinidade, por exemplo, com a Aninha, ele quer ficar perto da Aninha, mas ele não quer ficar perto da Aninha para prejudicar a Aninha. Mas acontece que a Aninha, às vezes, é uma pessoa invigilante. E não é uma pessoa que está sempre aqui ligada na oração, buscando se equilibrar. Ele se aproximando da Aninha, e a Aninha não sendo uma pessoa que tem o equilíbrio, assim, está focada na oração para se manter equilibrada, energeticamente, manter seu padrão vibratório elevado, a Aninha acaba absorvendo a energia desse irmãozinho. Amigo dela, não tinha intenção nenhuma de prejudicar a Aninha, mas, sem saber, ele está prejudicando a Aninha, porque a energia dele passou a desequilibrar a Aninha, que energeticamente já não estava bem. Vocês entenderam? Então, esse encosto que estava com a Aninha, não é um encosto que queria prejudicar a Aninha, mas é um espírito que se aproximou dela, encontrou sintonia ali na faixa de vibração dela que não estava boa, e aí encostou, né? Por isso que chama de encosto. E aí Simonetti continua falando assim, os estados de euforia sem motivo aparente resultam do contato com benfeitores espirituais, que imprimem em nosso psiquismo algo de suas vibrações alentadoras. Quantas vezes nós estamos, assim, às vezes passando um momento de dificuldade, de muita tensão, de situação que a gente não enxerga ali uma luz no fim do túnel, mas aí, de repente, assim, do nada, a gente sente,
ai, gente, uma esperança, a gente vê um pôr do sol, a gente sente uma alegria, uma gratidão a Deus por estarmos aqui num planeta tão abençoado, tão lindo. O problema continua lá do mesmo jeito, né? Mas você sente uma vibração assim tão boa. O que é isso? São os benfeitores que estão ali te envolvendo numa vibração de amor. Oi? O encosto do bem, exatamente. Então chegou ali o encosto do bem, que te envolveu naquela vibração. Seu problema não resolveu, a dívida no banco não resolveu, você não pagou, seu cheque continua no vermelho, seu nome continua registrado no SPC, mas você sentiu aquela paz ali, aquela, né? Você sentiu que a vida é mais do que isso, não é mesmo? Então, essa disposição é fruto, né, da ajuda que a gente recebe do plano espiritual, para nos mostrar que vale a pena a gente continuar na nossa caminhada. Que estes momentos bons se alternam com os momentos ruins, mas que viver é assim mesmo. Viver como é que é aquela música que fala assim? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse samba reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Fantástica essa letra. O compositor dessa letra, ele foi inspirado. Porque viver é isso mesmo. Você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vive-se melhor aquele que consegue rir das próprias desgraças. Aquele que não faz drama dos seus erros. Aquele que não fica ali lamentando porque errou. Errou? Ah, tá bom. Então não vou errar mais, vou aprender, tenho que aprender, uma hora eu aprendo e vai e continua lutando. Agora aquele que errou, ah, não vou tentar mais não, porque não vou fazer palestra mais não, porque eu falei um negócio errado ali, fiquei com vergonha, não vou falar nunca mais. Imagina se a gente tiver vergonha. Gente, para que é vergonha, né? Coisa que atrapalha a vida do outro é a tal da vergonha. Melhor ser sem vergonha, viu, gente? Porque aí, pelo menos, você errar, você não tá nem aí, né? Você vai se dando a chance de aprender. Uma hora você aprende, né, Padilha? Pode passar até a vida inteira sem aprender, mas você vai tentando. Na outra encarnação, você já avançou um estágiozinho ali, né? Então, gente, olha, vocês estão entendendo como é que Simonete fez a diferença entre o ciclotímico e entre a influência espiritual? Aí Simonete fala o seguinte, o ambiente como fator de indução. O ambiente, ele tanto pode te precipitar no estado de depressão como no estado de euforia. Se a pessoa tem essa tendência a ser depressiva, né, a cair no estado de depressão, e ela vai num velório, por exemplo, um velório que tem lá aquelas crises de choro, de gritaria, de inconformidade, fatalmente ela vai entrar no estado depressivo. Ela vai ficar péssima no velório. Melhor então que ela não vá, né? Por outro lado, se a pessoa tem aquela probabilidade de ficar alegre, né? Ela tem um otimismo mais predominante nela, ela vai numa festa, num lugar onde as pessoas estão ali comemorando, ela tem a possibilidade de estar ali mais alegre. Ou seja, ela é mais influenciada pelo ambiente alegre, porque a alegria faz parte predominante nela. Se ela for no velório, não é que ela vai estar alegre no velório, mas ela não vai se deixar abater por aquele movimento de depressão que normalmente toma conta dos velórios, que não é para isso que existe o velório. E nós já fizemos até, né, um estudo aqui sobre o velório. Quem não assistiu, vá lá no canal do YouTube, onde foram duas palestras que nós fizemos aqui, ressignificando a dor da morte, onde nós falamos do velório. E eu falei, inclusive, porque eu canto também em velório, né? Então, quando a gente fala assim, eu canto em velório, eu estou lá morrendo de rir cantando. Não, não é isso. Porque o trabalho que nós fazemos com a música no velório é exatamente aquele trabalho que a espiritualidade precisa para que possa haver ali um desligamento do espírito, para que a família possa entrar num estado de harmonização tal que possibilite a espiritualidade desligar completamente o espírito do corpo carnal. Porque às vezes a família entra num processo de angústia tão grande com a morte, né, do desencarnado, do espírito, que ele tem dificuldade em passar por este processo. Quem não assistiu, procure na internet A Morte de Dimas. A Morte de Dimas é um trecho, um videozinho de 10 minutos, do livro Mensageiro, acho que é do Mensageiros mesmo. É Mensageiros? É Mensageiros. Que André Luiz relata como que foi necessário afastar a família
do ambiente do velório, do ambiente de Dimas, que ele estava ali moribundo, né, passando assim muito mal e tal, e a família não deixava ver o desligamento dos laços. Então, de repente, deu uma melhora nele, né, a espiritualidade ali, eles injetaram fluidos nele para que ele pudesse melhorar, e aí ele deu aquela revitalizada, não, podem descansar que eu tô bem. Ah, pai, você tá bem mesmo? Tô tranquilo, graças a Deus, tô bem. Aí a esposa, meu Deus, tô bem, pode ir. Assim que a família saiu, que a família foi dormir, conseguiram desligar o homem, porque é aquela melhora da morte, né? Não tem aquele que fala assim, melhorou para morrer? Quer dizer, na hora que o moribundo melhora, aí a família dá aquela descansada e a espiritualidade consegue agir. Então é muito importante que nós tenhamos a compreensão destes momentos, porque nós somos educados de uma forma muito errada, né? De que o velório é para estar ali chorando, angustiando e retendo a pessoa, quando a doutrina nos mostra isso com muita clareza, que é necessário que nós auxiliemos o espírito neste momento, mas auxiliemos com equilíbrio, auxiliemos com sabedoria, dando a ele a condição para que ele possa se elevar, para que ele possa sair dali daquele processo, amparado pela espiritualidade superior, pelos benfeitores, que possam conduzi-lo dali para frente, né? Então esse é o trabalho que a música tem, e um trabalho muito importante neste momento, a música no velório. Aliás, a música, como sabemos, né, a música ela é importante em todos os momentos, principalmente quando se busca a elevação do padrão vibratório, seja de qualquer ambiente, a música que eleva. Porque se você quiser que a música rebaixe também, ela rebaixa com muita sabedoria. Ela tem também essa capacidade. Por quê? Porque a música ela toca o sentimento, a música ela vai na alma. Então, se você está usando a música para o bem, ela vai conseguir elevar. Mas se você está usando a música também para deprimir, pode ter certeza que ela vai te levar no fundo do poço. Enfim, nós é que escolhemos como nós queremos usar esta ferramenta, né? Então, uma reunião de cunho religioso, tal, onde se cultua a prece, então Simonetti fala que quando a gente vem numa reunião de cunho religioso, né, que a gente está buscando ali uma harmonização, elevação do padrão vibratório, nós conseguimos sair dali harmonizados, nós conseguimos sair dali bem. Por quê? Porque nós estamos ali em sintonia com a espiritualidade amiga, os encostos são todos do bem, né? Os encostos estão ao nosso lado ali na mesma faixa de vibração e nós nos sentimos bem, porque estamos bem acompanhados e estamos com o nosso padrão vibratório elevado. E aí, dando continuidade, ele fala... Tem o capítulo 5 lá do Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, no item 22, no item 22, onde Kardec, os espíritos nos falam sobre a melancolia. Eu já li esse capítulo várias vezes, e assim, várias vezes por me sentir com a melancolia. E aí eu fui ler justamente para ler, para compreender, para acordar, né? Mas olha só para vocês recordarem. Pequenininho, ele diz assim, olha, sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Alguém está se identificando aqui? Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Resistir com energia. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou.
Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, o que os Espíritos nos dizem é o seguinte, que nós não sabemos as dificuldades que nós temos que enfrentar aqui, porque não é dado a nós, depois de reencarnados, sabermos todas as provações que nós vamos passar, não é mesmo? Mas nós sabemos que tudo que nós vamos enfrentar tem um propósito. Então, tudo tem uma razão de ser. Não existe injustiça, Deus é justo. Então, tudo que nós enfrentamos tem uma razão de ser. Cabe a nós o quê? Buscarmos coragem, força, buscarmos na fé a determinação de seguirmos ali em frente. Semeador, em meio à dor, vinde a mim se estáis cansados. Buscarmos então no Cristo, buscarmos no Evangelho a força para prosseguirmos, não é isso? E o que ele fala aqui? Imagine quando nós desencarnarmos então no momento certo, quando tivermos dado conta da nossa missão, nós sermos recebidos do outro lado pelos irmãos que torceram por nós enquanto nós aqui estávamos, e eles nos receberem lá com júbilo, com alegria, porque nós conseguimos dar conta do nosso período aqui. E tem um outro agravante, que quando nós buscamos interromper a nossa vida, aqui, o nosso período reencarnatório, é um ato de extremo egoísmo, porque nós só pensamos naquele momento na nossa dor, na dificuldade que nós estamos enfrentando e que nós não estamos aguentando suportar. Mas nós não pensamos hora nenhuma na dor que nós causaremos aos nossos entes queridos, pais, mães, filhos, irmãos, os amigos que têm por nós um carinho. Então, vou cantar a música que Cabete fez para sua amiga que queria suicidar. A música se chama Além da Noite. E quando ele fez essa música para sua amiga, ela desistiu do suicídio. Porque a música fala exatamente o quanto a vida é bela. Olha só. E ele pergunta, por que você diz que a vida é triste? Que o mundo é mera fantasia, né? Por que você diz que a felicidade não existe? Né? E que o amor é hipocrisia. Ele ainda fala, por que você vive nessa amargura, maldizendo o amor de Deus? Por que você chora só desventura, se existe luz nos olhos teus? Olha, nós temos luz nos olhos, nós enxergamos. Quantas pessoas nasceram sem conhecer a luz do sol e vivem a vida inteira só enxergando a escuridão? E nós reclamando, o que é isso? Olha o que Cabete fala para ela. Por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e que o amor é hipocrisia? Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventuras, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão, se brilha o sol no teu caminho? Faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não vem florir estrelas mil junto ao luar? A vida é
multicores, deixa saudades no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. A vida é bela, minha amiga. A vida é bela. A vida é bela. Nós não podemos julgar a nossa vida. Nós não podemos julgar o dom da vida pelas dificuldades que nós enfrentamos, que são muitas vezes de cunho material, existencial. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde, quando nós não estamos sendo provados, nós estamos expiando. E se nós estamos sendo provados é porque nós já fizemos a lição. E a prova é o momento que nós temos a oportunidade de mostrar que já adquirimos o conhecimento e vamos fechar com a nota máxima, de preferência, o que nós já aprendemos. E a expiação é quando nós prejudicamos o nosso próximo, estamos tendo ali a oportunidade de reparar. Olha que bênção! Então, de tudo isso que nós enfrentamos, de dificuldade, seja como prova, seja como expiação, nós não podemos manchar a beleza que é a vida. A experiência reencarnatória é dela. E aí Simonetti nos diz o seguinte: a ciclotimia de nossa personalidade ocorre em função de pressões ambientes, de influências espirituais, do peso do passado e das saudades do além. Então, de tudo que nós falamos, tem o problema que depende de um tratamento, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tem o problema dos encostos, né? Tem o problema do passado, de nós não darmos conta, de lidarmos com as nossas mazelas, né? E da saudade. Imagina, gente, uma pessoa que já praticou abortos, por exemplo, nesta vida tão comum. No passado, antigamente, as mulheres da roça, era normal abortar, porque não existia a pílula, né, anticoncepcional, e se a mulher não abortasse, tinha ali 10, 15 filhos. Para elas, isso não era uma coisa assim, como a gente tem o entendimento, que a gente sabe que não pode ser. Você imagina se as mulheres que hoje têm esse entendimento, que hoje são já bisavós e tudo, se elas fossem suicidar porque não dão conta de lidar com os abortos que praticaram. Não é mesmo? E quantas já passaram por isso? Mas cabe a quê? Depois de tomada dessa consciência, fazerem algo que venha redimir. Como Paulo disse, o amor cobre a multidão de pecados. Então, que possam se dedicar a fazer o bem de uma outra forma, para que o bem possa estar ali cobrindo aquele mal que foi feito no passado. Então, Simonetti nos diz, como que nós vamos superar as variações de humor, mantendo a serenidade e a paz em todas as situações? Então, ele diz que é evidente que não faremos da noite para o dia. Ninguém vai reencarnar num planeta de provas e expiações, como nós estamos aqui, e sairmos de uma encarnação como espíritos puros, né? Espíritos perfeitos. E aí ele diz, mesmo porque isso envolve uma profunda mudança em nossa maneira de pensar e agir, o que pede o concurso do tempo. Por que nós temos dificuldade em mudar a nossa maneira de pensar e de agir? Porque nós ainda somos muito acomodados com a nossa zona de conforto. Nós vamos no nutricionista e nós falamos assim, doutor, eu quero que você me emagrece. Ele que tem que me emagrecer, não é eu que tenho que fechar minha boca, não, sabe? Ele que tem que, né, Padilha? Você fala assim, eu quero que você me emagrece.
Mas eu não quero mudar minha dieta, não quero mudar meu cardápio, eu quero continuar comendo chocolate todo dia, de preferência 2 vezes ao dia. Eu quero continuar tomando leite com Toddy, sucrilhos só se for uma tigela, né? Porque você tomar um copinho só de sucrilhos, isso é um absurdo. Quem que toma só um copinho de sucrilhos? Tem que ser uma tigela, ué, né? Biscoito de maisena com manteiga, bem gostoso, com café com leite, então uma delícia, meio pacote, que você come rapidinho, se for tostinos, melhor ainda. Então, né? A gente não é assim, você quer tudo que é gostoso e quer que o nutricionista te emagreça. Igual a pessoa hoje, muito comum, né? O vício no telefone, e a pessoa reclama da questão da insônia, de não conseguir ter uma boa noite de sono, e aí, o que aconselha? Nós temos o horário do organismo que produz a melatonina no nosso organismo, e passado este período, o organismo não produz mais. Mas nós queremos ir para a cama e levar o celular e ficarmos ali conferindo o WhatsApp, conferindo as redes sociais até 11 horas, meia-noite, quando já passou o horário da produção da melatonina. E aí depois desse horário a gente desliga o celular e quer ter uma noite de sono tranquila. Não vai ter, não vai ter. E quando a gente fala que tem que mudar este hábito, a gente não quer mudar. Porque a gente já viciou tanto em ficar na internet até meia-noite, 1 hora da manhã, 2, que a gente não quer mudar o hábito. E a gente quer ter uma noite de sono tranquila, mas não quer mudar o hábito. Então, sabe quando a gente vai conseguir ter uma noite de sono tranquila e normal? É nunca. Porque depende de uma mudança de hábito, mas a gente não quer. Entre tantas outras coisas que, se a gente for citar aqui, dá uma lista, né? Então, como ele diz, pede o concurso do tempo e da vontade. Então, ele diz aqui que influências boas ou más, considerando, entretanto, que influências boas ou más, encosto do bem ou encosto do mal. Ficou claro isso, né? Passam necessariamente pelos condutos de nosso pensamento, podemos começar com o esforço, olha só, esforço, por disciplinarmos nossa mente, não nos permitindo ideias negativas. Gente, ninguém pode impedir um urubu de pousar na nossa cabeça. Não é? Você pode estar andando na rua, vem o urubu e pousou. Mas nós podemos impedir dele fazer um ninho na cabeça. Você concorda? Pousou, mas agora você vai deixar que ele faça um ninho? Né? Urubu... Cada fala assim, quebra o pensamento, mas fala do urubu... É porque você tem que causar impacto, você entendeu? Aí você fala logo urubu, que todo mundo vai falar assim, que o mau pensamento é o urubu. Então nós temos que esforçarmos, né, para disciplinar a nossa mente, não permitindo ideias negativas. Tudo que você resiste, persiste. Então toda vez que você tem um mau pensamento, eu não quero pensar isso. Não adianta. Então o que você faz? Você troca. Então você tem um mau pensamento, pensei uma coisa ruim. Imediatamente troca por um bom pensamento. E aí você troca por um bom pensamento, você substituiu, você já está pensando agora uma coisa boa. É treinamento. Porque o mau pensamento, o que ele vai fazendo? O mau pensamento, ele tem uma faixa de vibração. E ele vai te sintonizando numa determinada faixa que existem ali milhões de espíritos que estão na mesma faixa de vibração e que vão sintonizando com você. E que este mau pensamento, ele vai se potencializando à medida que outras mentes vão se juntando à sua. E é exatamente esses maus pensamentos que vão se potencializando que chega ao ponto da pessoa suicidar, da pessoa cometer um crime, da pessoa cometer um ato terrorista. Porque o psiquismo, né, a psicosfera do planeta, ela vai ficando contaminada, tanto de energias boas como de energias ruins. Mas quando predomina na psicosfera as energias negativas, o nosso mau pensamento, ele alimenta um mal que aconteceu lá no Vietnã, lá no Oriente. Porque o meu mau pensamento, ele alimentou a psicosfera do planeta para que esta nuvem densa fosse um pouquinho maior. Bela, que exagero, isso não tem nada a ver, não, foi só um pensamentozinho. Uma gota do oceano não faz diferença, não, no tamanho do oceano? Se o oceano ele é formado gota a gota, quer dizer que uma gota, então, não faz falta? Onde passa um boi, não passa uma boiada? Então, nós temos esta consciência, a doutrina nos mostra isso com muita clareza. Então, todo mau pensamento é um mau começo. E eu falei uma frase aqui um dia, e ela é muito verdadeira. Todo mal menor que você negligencia, ele se transforma no mal maior. Todo pensamento ruim, então, que você estiver alimentando, é um pensamento bobo, negativo, mas é um pensamento pequeno,
ele vai se transformar num pensamento maior, porque você vai perdendo a conexão com os benfeitores, com os pensamentos bons, e aí daqui a pouco você está lá no fundo do poço, certo? Então, para encerrarmos, Simonete nos diz o seguinte, que o apóstolo Paulo, na epístola aos Filipenses, ele orientando a comunidade cristã em relação aos testemunhos que nós temos que dar, né, os testemunhos necessários, ele fala aos filipenses, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que coisa linda. Então, ele recomenda, mexa-se, desenvolva atividades. Ninguém cai numa depressão. Geralmente entramos nela quando renunciamos a uma vida ativa e empreendedora. Toda depressão, ela começou lá atrás, num pensamentozinho bobo que a gente foi alimentando, ao invés de varrer aquele pensamento da nossa mente e buscarmos uma atividade fraterna, uma boa leitura, mudar o nosso pensamento, a nossa sintonia. Então, hoje eu estou no fundo do poço, mas o que me levou àquele fundo do poço foi uma invigilância no passado. Policie sua casa mental. Estados depressivos começam com insinuantes ideias infelizes. Tô feia, ninguém me ama, ninguém me quer. A gente começa assim, né, Nath? Nossa, eu tô tão horrível, gente, tô me sentindo tão feia. E aí você começa, sabe? Aí o seu marido fala uma coisa com você, nossa, vai ver que ele tá até achando outra mulher mais bonita lá fora. Quer ver como é que deve até ter outra? Gente, não é assim que começa uma bobeira, que você chega até num ponto de ciúme, né, Padilha? Pessoa ciumenta, o que ela começa? Nó, Padilha, fala sério, né? Liguei, mulher liga pro cara, não atende. Mas você não me atendeu por quê? Tô aqui, ó, meu celular tá no avião, modo avião. Aí se o marido é ciumento, por que você põe no modo avião? Para poder não te localizar? Não, graças a Deus, né? Em casa não acontece não, misericórdia. Mas quando a mulher é ciumenta, não é assim que pensa? Ah, eu te liguei, você não atendeu. E quando às vezes a pessoa desliga porque não pode atender, está no trânsito, você desligou por quê? Tinha alguém do seu lado que você não podia atender? O ciúme é uma das piores obsessões que a pessoa tem. Por quê? Porque aquela autoestima baixa que leva a pessoa a ter o ciúme, ela atrai aqueles espíritos, tanto os zombeteiros, que querem ver a desgraça dela e do casal, porque começa a estimular nela pensamentos, né? De que está sendo traída, de que está sendo passada para trás, de que está sendo feito de boba, como a insegurança dela, de que ela... tudo isso que a gente vê na pessoa ciumenta. É uma das piores, eu penso que é um dos piores sentimentos que a pessoa pode carregar consigo. Eu falo assim, que se for para viver uma vida com ciúme do outro e desconfiando, melhor separar. Eu não daria conta. Eu falo assim, por Deus, eu faço esse ano 42 anos de casado. Assim, tadinho do Jânio, né? A gente vai pro céu, não vai? Mas assim, ô Aninha, pensei que você ia falar que era eu que ia, pô. Mas então, eu falo... Você perdeu a noção do perigo, é? Mas gente, eu não dou conta. Mamãe fala que eu sou boba. Mas olha se eu dou conta de pensar assim, não chegou? O que o Jânio tá fazendo? Mamãe, tá caminhando. Ah, você acha mesmo que ele tá caminhando? Claro que ele tá caminhando, mas o que você acha que ele tá fazendo? Você é muito boba. Eu falei, pelo amor de Deus. Já pensou se eu fico lá em casa pensando assim, será que ele tá caminhando mesmo? Será que ele tá fazendo academia mesmo? Não dou conta. Como é que pode a pessoa viver no inferno? Isso é viver no inferno, não é? A pessoa viver com esses pensamentos é viver no inferno. Não é melhor viver sozinha? Não é? A pessoa sofre. Então, o que ele fala aqui? Policie sua casa mental. Hein? Mas o que ele falou aqui? Policie sua casa mental. A pessoa não policia, ela não percebe que aquele pensamento está sendo estimulado ali pelos irmãozinhos, pelos encostos, que estão do lado dela ali, sabe? Querendo realmente que ela fique no estado infernal, que ela não tenha paz. E ela não tendo paz, ela não dá paz para o outro também. Porque na hora que o outro chega em casa, vira um inferno a vida deles, não é assim? Então aí ele termina dizendo o seguinte, ainda que não se sinta disposto, porque às vezes a gente não está disposta, né? Cultive a convivência com familiares, com amigos, colegas de profissão. E ele fala uma coisa muito importante, olha, o isolamento
contraria a natureza sociável do ser humano, favorecendo a instalação de desajustes íntimos. Gente, isso aqui é seríssimo, tá? Quando a pessoa começa a se isolar, a não querer mais receber visita, não querer mais conversar com ninguém, a não querer mais ir, não quer mais numa casa de oração, é onde a família tem que estar mais atenta, porque é complicado, né? Então, se nós estamos sentindo depressivos, para baixo, vamos buscar ajuda, vamos conversar com os amigos, vamos buscar no Evangelho. Vem no Ponto de Luz no sábado. Nós temos aqui 3h30 da tarde, todos os sábados. Nós temos aqui o nosso Evangelho, é meia hora só. Se você tiver um programão no sábado à tarde, ainda dá tempo de você ir para o seu programa. Quer dizer, nós temos um momento aqui de muita reflexão. Ah, mas é só meia hora? Mas é meia hora intensa, é meia hora que a gente está aqui com música, com reflexão. Se sentir necessidade, pode tomar um passe depois, não tem problema. Né, Aninha? Se a pessoa sentir que está precisando. Então, tá o Ponto de Luz aberto. Nós temos na quarta-feira esse momento de reflexão. Problemas todos nós temos. Eu quero que vocês me apontem alguém neste mundo de provas e expiações que não tem problema. E a diferença, né, Nath, é como você lida com os problemas. Quem olha para a Nath, por exemplo, fala assim, essa mulher não tem problema não, gente. Que isso, a vida dessa mulher é tranquila. Não, só assim. Não tem, eu acho que a diferença é isso, é a gente não ter tempo de pensar nos problemas. É isso que faz diferença. Padilha tem problema? Que Padilha tem problema? Imagina se Padilha tem problema. É a gente não dar importância ao problema. Certa vez eu estava ouvindo uma entrevista falando sobre aquela corrida do Paris-Dakar, no deserto, né? De uma equipe que sempre vencia essa corrida do Paris-Dakar. E aí perguntaram para essa equipe como que eles faziam para conseguir vencer uma corrida tão difícil no deserto. Sabe o que eles falavam? Eles só tinham que olhar para o deserto. Não existia mais nada em volta, então eles só tinham que olhar para o deserto. E assim só tinha que correr. Então assim somos nós. Se nós ficarmos focados só em problemas, nós não vamos conseguir avançar. Então que nós foquemos no nosso dia. É um dia de cada vez. É um problema de cada vez. Então se eu estou resolvendo um problema, é esse aqui que eu tenho que pensar nele. Não é no dia de amanhã, nem no dia depois de amanhã, não. É o momento presente. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a
a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus.